Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Amém? Mais uma vez é um prazer, é uma alegria poder estar com vocês aqui novamente. Meus irmãos, nós vamos dar sequência na série de mensagens, Desafio da Igreja no século 21. Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias. Livro de Atos, capítulo 2. Atos 2. Vamos ler do verso 42 ao verso 47. Atos 2, versos 42 ao 47. Todos acharam? O tema desta mensagem é a adoração, um reflexo em nossa vida. Diz o texto das Escrituras Sagradas. Atos 2, versos 42 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo de Deus. Amém? Meus irmãos, nós já falamos sobre alguns assuntos. O primeiro, a mensagem que foi pregada, o querigma, a palavra pregada pelo apóstolo Pedro. A segunda mensagem, nós falamos sobre discipulado. Primeiro, o ato de se fazer discípulo e depois o ato de ser discípulo. Não é? Na quarta mensagem, nós falamos sobre as diferenças. Nós falamos sobre o diferente. Unidade na diversidade. Na quinta mensagem, nós falamos sobre serviço. Fui criado para o serviço. O Senhor me fez para servir a Deus e aos meus irmãos. E hoje nós falaremos sobre adoração, um reflexo em nossa vida. Mas nós vamos ficar, deste trecho que nós lemos, nós vamos ler do verso 46 e o início do 47, que diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Meus irmãos, essa igreja, como nós já dissemos, formada pelos apóstolos, e os novos convertidos após a mensagem pregada pelo apóstolo Pedro, o Evangelho de Cristo, onde 3.000 pessoas se convertem. Jesus, anteriormente, os tinha uns ensinos, caminhou por 3 anos pregando esta boa nova do reino de Deus. E que agora esse Cristo estava assunto aos céus. E, como já disse, deixou alguns ensinos que mudaram a vida dia a dia desta igreja que estava se formando, que se formou. Ensinos que mudaram a vida de todos esses homens e mulheres. E estes ensinos, este caminhar com Jesus, permitiu que esta comunidade cristã desejasse viver a todo custo estes ensinos.
Uma igreja que pregava o evangelho do arrependimento, que era um só coração e mente, a ponto de se desprenderem de tudo que tinham, porque era grande a certeza que eles tinham da vinda, da breve vinda do Senhor, de que o Senhor voltaria e de que as suas necessidades fossem supridas. Eles estavam ali, esta igreja motivada, motivados de forma bem intensa. Eles estavam envolvidos com tudo aquilo que estava acontecendo no meio deles. Havia milagres no meio dos apóstolos, daqueles irmãos. Haviam conversões, necessidades compartilhadas entre eles, como diz o texto. Eles estavam diariamente compartilhando o pão de casa em casa. O sentimento que havia, a atmosfera que havia naquela igreja, naqueles irmãos, naqueles lares, era da presença real de Deus no meio deles. E essa nova expectativa, um novo olhar, uma nova expectativa de uma janela que se abria para uma nova vida, uma nova cosmovisão, uma nova forma de enxergar as coisas. E esta mensagem do Evangelho, esta nova visão de mundo, esta nova visão, essa nova percepção, após a pregação do Evangelho, eles tinham uma nova cosmovisão, após um novo nascimento, após uma mensagem do Evangelho pregada. Esta nova mensagem, esta nova visão, os faziam estar juntos na oração, juntos no partir do pão, junto no serviço do reino de Deus, porque eles nasceram de novo. Mas dentre vários ensinos valiosíssimos que Jesus nos deixou a esses irmãos, eu quero ressaltar um em especial, o qual certamente foi o veio central dessa comunidade, os que faziam se sentir desta forma. João capítulo 13, versos 34 e 35. Olha só, o novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vós ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esse foi um dos ensinos de Cristo. E estes irmãos estavam vivendo esta comunhão, este cuidado mútuo, este compartilhar de vida na vida dos outros irmãos. E isto é adoração, é adorar a Deus de forma prática. Compartilhar vida na vida do meu irmão também é adorar a Deus, mas de forma prática. E eu não quero nessa noite, amada igreja, falar sobre a adoração pessoal e particular dos cristãos, que compunham aquela igreja primitiva, mas da adoração, desta adoração que o texto ressalta, uma adoração que exalava o bom perfume de Cristo, uma adoração que fazia com que esses irmãos desejassem participar desta comunidade, que era uma adoração que refletia, que era reflexo dessa nova vida em Cristo, da vida saudável que essa igreja vivia e que estava desfrutando. Por isso, meus irmãos, a adoração como um reflexo em nossa vida é o resultado do acolhimento amoroso de Deus pela obra de Cristo na cruz, motivada pelos seus atributos, e que agora essas são refletidas nas relações e levando-nos a amarmos uns aos outros de forma autossacrificial, à semelhança de Jesus. Da mesma forma que Cristo se deu por nós, nós agora também nos damos aos nossos irmãos com a nossa vida. Uma adoração que assim também é particular, mas que também era pública e também era comum. Todos estavam vivendo desta forma. E que isso, meus irmãos, era uma consequência de uma sucessão de acontecimentos, de corações transformados, de corações regenerados, de uma comunhão profunda, de uma comunhão sincera, de um amor vivo,
verdadeiro entre os irmãos e dos irmãos para com o Senhor, e que era capaz de transpor as barreiras do individualismo, do egocentrismo, levando esses irmãos nessa adoração que exalava em suas vidas a se desfazer daquilo que eles tinham como propriedade, como bens. Que tirou-os dessa indiferença das suas necessidades particulares e passar também a olhar para os seus irmãos. Levou-os a viver uma vida de compartilhamento. E esse dia, né? E, aliás, isso que eles viviam era um dia após dia. E não era somente um momento, mas em tudo que eles faziam, eles estavam em comunhão, estavam entrelaçados. Eles viviam, compartilhavam da vida um do outro, desde as orações, no partir do pão, nas necessidades. E uma comunidade que é satisfeita em Jesus, meus irmãos, satisfeita em Deus, é uma comunidade que adora a Deus de forma espontânea e que leva a outras pessoas a adorar a Deus, porque elas se satisfazem, as suas necessidades são todas preenchidas em Cristo, fazendo esses irmãos, não é, a adorarem de uma forma verdadeira, se importando uns com os outros. E a primeira lição que eu quero tirar deste texto, deste breve verso, é que a adoração, como reflexo de nossa vida, nos leva a viver uma vida em uma comunidade de fé integrada. Olha só. Eles viviam uma comunidade de fé integrada. Olha o que diz o texto: diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles estavam diariamente juntos. Eles estavam diariamente ali no templo, adorando ao Senhor, orando. Depois eles partiam pão de casa em casa. Estavam juntos, compartilhando, tomando as refeições. O texto diz, com alegria e singeleza de coração, sem interesses. E o conceito de integrado é algo ou alguém que se incorporou e se integrou. Um indivíduo que se adaptou a algo, é uma combinação de partes e de etapas que formam um todo. Aqueles irmãos, eles se complementavam e completavam, eles estavam integrados. Diariamente eles estavam no templo juntos. E era uma comunidade que vivia uma união, uma harmonia maravilhosa, uma alegria, sinceridade, havia sinceridade neles. E isso é um exemplo para nós. Não é de podermos, meus irmãos, compartilharmos vida. Eu sei que hoje as rotinas do nosso dia não nos permitem estar todo dia na casa, por exemplo, do Rodrigo. Pensou 7 horas da manhã lá, Rodrigão, já passou o café? Ale, já fez aqueles quitutes maravilhosos que você faz? No primeiro dia talvez seja uma bênção, né? Pastor, que bênção, vem cá. No segundo dia, pastor, no terceiro dia, esse pastor não tem casa. Mas o texto diz que eles saíam e estavam no templo. E o compartilhar, o estar integrado, estarmos juntos, compartilhando vida, são os elementos do fruto do Espírito, que agiam na vida desses irmãos que nasceram de novo. Eles estavam todos os dias compartilhando. E hoje nós temos ferramentas que nos permitem compartilhar. Eu sei que eu não posso estar na casa do Rodrigo e da Lê todos os dias, mas eu posso todos os dias, por exemplo, orar por eles. Eu posso todos os dias, talvez mandar uma mensagem para eles. Eu posso, ajudá-los, me dispor às necessidades dele, compartilhar com eles. Estar aqui na igreja compartilhando com eles. E eles compartilhando comigo. E essa é a beleza da igreja. É de podermos compartilhar. Sem a intenção, sem o desejo de olhar o Rodrigo e a Lê com, olha, o que será que eles podem me proporcionar?
onde nós todos estamos no mesmo patamar, né? O homem mais renomado e o homem mais simples, com talvez uma cultura, uma educação, vamos dizer assim, instrutiva, mais simples. Somos todos irmãos. Não é? O sargento, né? Talvez o general e o irmãozinho, não é, que faz reparo, talvez, que é pedreiro, que trabalha com construção civil. Essa é a beleza da igreja. E o texto diz que aquele que é maior, né, que seja o menor. Eles compartilhavam. Havia comunhão. E é interessante, meu irmão, que na cultura judaica, não é qualquer família e de qualquer forma que nós entramos na casa de um judeu. Para você poder ter acesso à casa de um judeu, demora anos. Para você poder compartilhar uma refeição com um judeu, você precisa de gozar de respeito da família, admiração da família, ter comunhão com aquela família, e aquilo muitas vezes demora anos. E o texto não diz quanto tempo isso levou, desde que eles começaram a se reunir até, né, aquilo que o texto trata, o ato do texto, os atos do texto. Mas nós sabemos que isso leva tempo. E esse relacionamento nós desenvolvemos com os irmãos com o passar do tempo. Jesus, ele entrava na casa das pessoas, comia com elas, repartia o pão de casa em casa, né? E assim esta igreja refletia a vida de Jesus, desta forma, praticando aquilo que Jesus praticava, né? E de fato eles viviam como uma grande família. Quantas vezes Jesus entrou nas casas para comer, para alimentar, e ele era acusado muitas vezes de glutão, era acusado de comer com pecador, com publicano, não é? Aqueles irmãos viviam uma vida sob a direção do Espírito Santo que os levavam a viver em comunhão, entrelaçados, com confiança. E então eles desfrutavam dos benefícios desta nova família de Jesus. E se quisermos, meus irmãos, ser bem-sucedidos na igreja, se quisermos vencer os desafios deste século 21 como igreja, se quisermos viver uma adoração a Deus como um reflexo em nossa vida, precisamos viver em família. E este é o desafio, porque o que se é ensinado hoje é você é a igreja. Infelizmente, o que se é ensinado, e nós já falamos aqui, né? Isso é ensinado, você é a igreja. Eu não sou igreja, eu sou parte da igreja. Eu sou um membro da igreja. A igreja é todos nós reunidos. Eu sou templo do Espírito Santo. E esta é a beleza de congregar juntos. Nós falamos aqui, Deus ordena a bênção. Então, o desafio é levar as pessoas a refletirem neste século a importância de se comungar, de se viver uma igreja em família, não como ou uma empresa ou algo que é o outro extremo que não tem relevância, mas é ver e se relacionar. É eu saber, por exemplo, que a família X está passando dificuldade, e nós estamos orando por eles, e daqui a pouco, eles mandam mensagem, como nós tivemos, por exemplo, da jovem Stephanie, que depois vai ser contado para vocês as minúcias, que é de uma família muito abastada, o qual batiam no peito, meu Deus, é o dinheiro, eu não creio em Deus, eu creio na possibilidade que o dinheiro pode trazer. E que hoje o pai olha e falou, né, para a Renata essa semana, chamou a Renata chorando e disse, olha, hoje eu aprendi, eu caí em si, ter dinheiro não resolve se Deus não conduzir as coisas.
precisou uma filha padecer. Não que Deus fez isso. Deus permite, sim, Ele permite. Mas Deus também dá lições, nos ensina. E depois de ser contado as minúcias, o como do que aconteceu, foi algo que, né, a irmã Nádia está mais a par, o pastor Ayrton, mas tem minúcias ali que os irmãos não conhecem. E só quando nós agimos como família, nós nos beneficiamos disso. Onde foi dado para a menina 45 dias de vida. E 100% de possibilidade de sequela. Aí ela foi, os médicos abriram, não chegava a 5%, e os 5% de sequela seria tirada a diferença com o tempo. A família não tinha todo o dinheiro, mas não tinha mais para onde ir. Mas como? Depois nós vamos contar. Voltando aqui para o texto, nós só nos beneficiaremos disso quando nós vivemos em família. E quantas famílias têm vivido essas circunstâncias dentro de uma igreja sozinhas? Sem poder, sem ter esse relacionamento, sem ter esse envolvimento, sem ter uma igreja que ora, irmãos que caminham junto, irmãos que ligam, que mostram, que se importam. Esse é o desafio da igreja do século 21. Mostrar para essas gerações a relevância e a necessidade da igreja. Coisa que há séculos passados não havia nem essa discussão. Precisamos refletir Jesus. Precisamos se importar, pois é isso que a família de Jesus faz. A família de Jesus se importa umas com as outras. E esta família se importa se o irmão está doente, como eu já disse. Se importa se o irmão ou a irmã não tem vindo aos cultos. Quando o pastor Diego ligar, ou o pastor Ayrton ligar, olha irmão, olha irmã, temos sentido falta. Não é porque nós somos chatos, ou o pastor pegando no meu pé, quer saber o porquê eu não fui na igreja. Não, não é isso. Antes, já pensou se não ligássemos? Ninguém liga para mim, a gente fica 6 meses e nem aparece. E ninguém me fala nada, e ninguém manda mensagem. A gente liga porque se importa, para saber, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Glória a Deus. Deus abençoe e sentimos sua falta, porque você é importante, não porque pegamos no pé. E a sua união com Cristo, meu irmão, minha irmã, não é apenas parte, ela é essencial numa vida cristã, na união, nessa vida cristã, nessa união da igreja com Cristo. A sua união, o seu relacionamento com Cristo é a fonte da alegria, da sua alegria, do seu contentamento, do seu desejo de compartilhar, de viver em família. E quando os irmãos estão satisfeitos, contentes, felizes em Cristo, a família está contente e feliz. E esses irmãos eram uma igreja que compreendia bem a sua função na terra. Eles não perdiam tempo fazendo outras coisas que não fossem amar e glorificar a Deus com a sua vida, com a sua família de fé, aplicando o evangelho para a vida real. Esta família madura, que aplica o evangelho na vida real, que aplica o evangelho na sua vida e na vida do seu irmão, não se envolve em outros projetos que não seja cumprir a missão de Jesus. Ela não se envolve em contendas. Ela não quer se envolver em discórdia com os irmãos. Ela não se envolve em divisões. Porque ela quer agradar a Deus. Ela quer viver bem com o seu irmão. Servir o seu irmão da melhor forma possível. Então era assim que eles viviam. Estavam juntos. Mas ao contrário também. A igreja que não compreende a sua função, como uma grande família de Jesus, espiritualmente falando, ela acaba se envolvendo em qualquer outra coisa. E perde então o seu motivo real, a sua função, o seu objetivo. Ela não luta pelo bem-estar da comunidade de fé, num todo. Ela é uma igreja imatura, que não sabe resolver suas questões internas pela via da reconciliação.
Muitas vezes, a igreja imatura, que não vive em família, ela está fazendo um cabo de guerra com a sua liderança. Ela está fazendo um cabo de guerra com o pastor. E vice-versa, o pastor está fazendo um cabo de guerra com a igreja. E estamos repletos de igrejas desta forma. Não se enganem, muitas delas são belas violas, como diz o ditado, por fora, mas por dentro são pão bolorento. Quer conhecer uma igreja? Se envolva. Quer conhecer essa igreja sadia? Se envolva. Uma igreja madura não vê nada como o seu, vê como o nosso. E para quem vive uma vida de adoração, como um reflexo em sua vida, ele não vai estar preocupado com as pressões e circunstâncias externas, mas ele avança para um objetivo. Atos, meus irmãos, foi escrito aproximadamente 61 depois de Cristo. Antes, não é? De 19 de julho de 64, Roma foi queimada e as perseguições realizadas por Nero foi intensa contra os cristãos. E essas perseguições, né, de acordo com o historiador Cláudio Josefo, que é considerado um dos historiadores mais providos que nós temos de confiança da história do cristianismo, foi bispo de Cesareia, em um dos seus livros História Eclesiástica, que recomendo a leitura também, sensacional, ele diz que muitos dos irmãos se afastaram. Quando vem a perseguição de Nero, aquela igreja, muitos se afastaram. Olha o que ele diz. Após o martírio de Estevão, o diácono, o primeiro mártir, surgiu uma primeira grande perseguição entre os judeus contra a igreja de Jerusalém. E que todos os discípulos de Jesus, menos os 12, foram dispersos por toda a Judéia e Samaria. E outros, conforme afirmam as Escrituras, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia. E nesse tempo, Paulo também, ainda perseguindo a igreja, entrando nas casas dos crentes, arrastando homens e mulheres, entregando-os à prisão. O interessante é que na história da igreja, mesmo Paulo perseguindo ainda a igreja, mesmo a perseguição que Nero proporcionou, esses irmãos ainda padecendo perseguição, eles não deixavam de estar no templo adorando, de casa em casa, partindo pão, nas orações, na comunhão. Mesmo que ainda muitos deixaram Jerusalém, os discípulos firmes permaneceram em Jerusalém. Nós sabemos que, claro, Deus teve um propósito ali na perseguição de expandir o evangelho, de levar o evangelho a outras nações. Mas os discípulos permaneceram ali. Muitos irmãos permaneceram ali. E as dificuldades, não é? As pressões não impedem você, meu irmão, não podem impedir você, minha irmã, de adorar a Deus, de refletir, não é? Uma adoração em sua vida, de comungar com a igreja, com seus irmãos, de estar juntos. Os problemas, não é, que certamente os afetariam, não impediram de adorar a Deus, de permanecer firmes. Por isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, que nós possamos ser uma comunidade de fé, cada dia mais integrada. Eu sei que nós já somos, mas que nós possamos a cada dia crescer mais nesse aspecto. Percebeu alguma falta? Ligue. Percebeu alguma falta? Ore por ele. Sabe, se interesse pelo seu irmão. Se importe, porque é isso o que a família faz. O segundo ponto que eu gostaria de falar com os irmãos, segunda lição que tiramos desse texto sobre uma adoração como um reflexo em nossa vida, adoração não é apenas uma parte.
Essa que nós fazemos, aqui viemos, e nós estamos aqui louvando a Deus, adorando, levantando nossas mãos, cantando, ela é apenas uma parte, mas não é o todo. A adoração verdadeira, este que o Senhor busca, verdadeiros adoradores adoram com a sua vida. Não apenas com os seus lábios, mas adoram com a sua vida. Foi. Obrigado, Kaique. Adoração como um reflexo não acontece com a entrega a Deus apenas de parte daquilo que eu sou. Deus, Ele não quer apenas 10%. Isso é detalhe. Deus quer muito mais. Deus quer o seu coração. É o todo. Deus não quer só 20%, 30%, uma área da sua vida. Um momento da sua vida. Uma parte. Ou, aliás, o todo sem a parte não é todo. Não existe vida de adoração parcial. Eu não sou apenas um adorador aqui na igreja. Chega lá fora, eu sou mais atrapalhado. Não existe cantar a Deus aqui no culto viver mágoas. Não existe cantar a Deus e viver rancores. Não existe cantar a Deus e participar de maledicências, de mentiras, de discórdia. O seu coração é parte integral de uma adoração. Mateus 5, verso 23, 24 diz: se, pois, ao trazeres ao teu altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que o texto diz? Deixa perante o altar e vai fazer o quê? Acertar o teu coração. Agimos por falta de espiritualidade. Esses irmãos adoravam de forma prática, que os levavam a uma externalização da fé prática, servindo. Como? Estão cuidando dos outros, se importando, suprindo, tendo tudo em comum nas orações, consolando, corrigindo uns aos outros, participando diretamente da vida uns dos outros, resumindo, eles se conheciam. O texto diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Mas continua dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui é essa comunhão. A vida particular de adoração de cada pessoa, naquela comunidade de fé, refletia automaticamente nas relações com seus irmãos. A adoração a Deus não pode ser na sua vida um estado de espírito. Não pode ser uma fase, nem apenas uma frase posta nas redes sociais. Adore a Deus, meu irmão, pelo que Ele é, pelo que Ele fez na cruz por mim, por você, por um novo nascimento que você teve, que você viveu. Adore Jesus na dor, adore Jesus na alegria, adore Jesus na tribulação, que a sua vida na tribulação, na alegria, na tristeza, muitas vezes na dúvida, nas bênçãos, nas provas, na angústia, no deitar e no levantar. É ali que você adora Deus. No dia a dia. No simples a fazer das atividades comuns do lar. E automaticamente, quando você vem aqui adorar a Deus e cantar o canto com o Senhor certamente ali estará, o Senhor inclinado, a sua mão estendida, os seus olhos fitos. E então a sua adoração vai condizer com a sua vida. Você não está adorador, você é um adorador por natureza, irmão. Pois Ele te criou com esse propósito de adorar. E adore somente a Ele para encerrar. Por isso, meu irmão, vive uma vida de adoração a Jesus. Todos os dias, viva uma vida aos pés da cruz de Deus. Amém? Viva uma vida aos pés da cruz de Cristo, que você não
Se a minha vida não condizer com o que eu canto, diz um pregador, que a maior parte da minha gente mais mente é na hora do louvor. Senhor, te amo. Senhor, quero que valorize o que você tem um novo coração. Eu estou para quieto. Senhor, te amo, te adoro, mas eu sou um mesquinho. Fala mal do meu irmão. Entende? Por isso, quando vivemos aos pés da cruz de Cristo, refletindo, aplicando, encaixando no nosso coração as Escrituras Sagradas, vivendo aquilo que as Escrituras nos ensinam, como viver os meus irmãos, não tem como errar. A minha visão é assim. Minha adoração é: eu viver em comunhão com os irmãos, eu viver em família. Amém? Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos e apenas, juntamente comigo, orar, pedindo ao Senhor que o Senhor derrame sobre nós a cada dia esse senso de família, esse senso de integração, que nós possamos nos conhecer mais, caminhar mais juntos, sermos mais tolerantes, servirmos uns aos outros, amor de Deus. Em nome de Jesus, coloco diante de Ti a Tua igreja. Senhor Deus, que o Senhor nunca permita que venhamos perder esse senso de família. Senhor Deus, que o Senhor possa colocar no nosso coração sempre, Pai, como esse grande desafio é de viver em família e mostrar às pessoas a importância dessa vida. De mostrar a importância de congregarmos, de estarmos juntos, de compartilharmos vida, de participarmos da vida prática do meu irmão, da minha irmã. Pai, que o Senhor possa cada dia estreitar as relações e os laços de amor e amizade. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos conduza, Senhor, nessa jornada, neste desafio, Senhor. Que possamos amar os nossos irmãos como a nós mesmos. E a nossa vida, então, aos pés da Tua cruz, seja uma vida, Senhor Deus, que reflita uma adoração a Ti. Esse é o meu pedido, Senhor.